Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos fazer a aula 1 do treinamento Mestre Tangram Bot. Esse treinamento encontra-se disponível no meu site para aquisição. Eu vou deixar um e-book com a apresentação desse treinamento na descrição desse vídeo que você está assistindo. Ao longo do aprendizado, eu vou fazer algumas videoaulas disponíveis para todos, mesmo quem não tem o treinamento pode ter acesso aos estudos, ter acesso às aulas. Eu vou utilizar as dúvidas dos próprios clientes do treinamento para poder gravar essas videoaulas. Você vai precisar de ter acesso ao treinamento para poder acessar os parâmetros do robô. Isso é a única parte que eu não irei revelar aqui nas videoaulas. A primeira dúvida foi em relação ao momento certo de utilizar o robô. A estratégia Mestre Tangram Bot, diferente do robô Horus, por exemplo, não é um robô que opera sozinho e vai ter um bom desempenho independente do operador. Nessa estratégia, o trabalho ocorre em conjunto. O operador humano tem um papel importante de definição do momento certo para ligar o robô. O lado positivo é que não é necessário ser especializado em análise gráfica para tomar essas decisões. O operador deve levar em consideração principalmente o distanciamento da média, o lugar em que o preço se encontra em relação à média. Vamos para um exemplo. Quando você for iniciar as operações, você vai plotar a média com o período que nós utilizamos no robô no gráfico. Então essa média vai ficar plotada no gráfico. Aqui eu coloquei a média em azul e o nosso indicador de tendência em verde ou vermelho. Nesse momento da abertura, que abriu com um gap de alta, olha a distância que o preço se encontra da média. Então esse não é o momento ideal para poder ligar o robô. A tendência do preço nesse sentido é corrigir até encontrar a média. Ele pode corrigir ou no preço mesmo, tendo uma queda direta e encontrar a média, ou corrigir no tempo e trabalhando aqui até que o preço e a média se encontrem. Então, se você entrar ligando o robô na compra com esse distanciamento todo da média, não tem mais espaço para o preço avançar, para o preço subir. Então, esse não é o cenário ideal para poder ligar o robô. E isso pode acontecer não só na abertura. Aqui, por exemplo, teve uma correção, depois o preço voltou a se distanciar. Você não vai ligar o robô nesse momento. Nós vamos esperar o momento assim, com os preços juntos com a média, para poder ligar o robô. Aqui nós temos um exemplo do cenário ideal para poder ligar. Tanto aqui quanto aqui, quando o preço está próximo da média, nós ligamos o robô. Assim que ligar o robô no próximo candle, ele já vai se posicionar e já vai ser posicionado um stop abaixo da média e o objetivo de ganho para o preço seguir a tendência. Aqui nesse caso, uma tendência clara de alta com preço acima das médias. Então, essa observação é bem simples. Vamos supor que você estivesse operando e chegasse no mercado para poder fazer a operação, o preço estivesse aqui. Já dá para ver claramente que o preço já andou uma quantidade boa de pontos, então a entrada já está atrasada e o preço está distante da média. Então você não vai entrar, vai aguardar um momento como esse, que o preço retorna à média e liga o robô. O robô mesmo vai definir se a tendência está de baixa e o preço está acima da média, ele não entra. A partir do momento que o preço fica abaixo da média, que coincide a tendência de queda com o preço abaixo das médias móveis, o robô se posiciona, ou o contrário, tendência de alta com preço acima das médias móveis. Nesse outro exemplo, nós temos uma entrada com o cenário ideal, as médias inclinadas para cima, indicando uma tendência de alta, nosso indicador de tendência indicando uma compra, preço próximo da média móvel, o robô é ligado e pode pegar toda essa tendência. Lógico que nós vamos estabelecer uma pontuação para o robô atingir, né? Assim que atingir essa pontuação, ele já vai sair da operação, mas todo esse cenário aqui é de posicionamento do robô. Só iria sair aqui nessa mudança do nosso indicador de tendência, né? Mudança de compra para venda. Então, para fazer esse acompanhamento, você vai ir no seu robô, vai ir em gráfico.
Então você vai abrir aqui o gráfico, vai vir aqui em indicadores, vai selecionar os indicadores que nós utilizamos e colocar os períodos dos indicadores conforme descrito no e-book. Já vou colocar aqui para a gente acompanhar. Então, com os indicadores plotados no gráfico, dá para a gente identificar bem preço próximo da média, momento ideal para poder ligar o robô, mesmo o preço lateralizando aqui próximo da média, não atingindo o nosso stop loss, né? O robô continua posicionado na operação até que tem o momento de afastamento da média. O preço afastou da média acima da média, com o indicador indicando compra, então nosso robô estaria posicionado nesse afastamento e aqui teve uma alta até atingir a nossa pontuação. Se a gente chegar a encontrar o robô nessa situação, encontrar o mercado nessa situação, ou tiver abertura com os preços bem afastados da média, a gente não vai ligar o robô, vai esperar o preço retornar à média, estar próximo da média para poder ligar o robô. O segundo ponto a ser esclarecido é em relação aos critérios de saída diário. Aqui no e-book eu deixei em branco, todos os critérios diários estão zerados, justamente para forçar esse raciocínio para o investidor ter que pensar o que ele vai fazer. Esse critério diário exige um planejamento. Você pode ter um planejamento próprio ou pode seguir o exemplo do planejamento que eu vou passar aqui. Então, aqui em critérios diários. Para quem já acompanha aqui o canal há mais tempo, que já conhece meu perfil operacional, sabe o tanto que eu valorizo fazer apenas um trade no dia, uma operação no dia. Eu sei que para quem está iniciando, para quem começa a utilizar os robôs, às vezes quer fazer mais operações para aprender, para ver o robô trabalhando mais vezes. Mas do ponto de vista financeiro, não necessariamente você precisa de fazer mais operações para ter um resultado melhor. Eu prefiro concentrar o dia em fazer uma operação bem feita, atingir a excelência nessa uma operação, identificar certinho o momento de entrada, tá com a cabeça fresca ali, com o pensamento em ordem, sem ter nenhum abalo emocional, e fazer uma operação bem feita e já encerrar o dia de operação, do que ficar fazendo várias operações e muitas vezes ver devolvendo parte do lucro que teve na primeira operação, e se iniciar a primeira operação com resultado negativo, aumenta ainda mais a pressão para a segunda operação. Então, nesse gerenciamento que eu vou fazer, eu vou ter um stop diário de perda de R$50. Então, o máximo que o robô vai perder por dia é R$50 e um stop diário de ganho de R$100. Então, praticamente é uma operação com o stop de 5 pontos, R$50, e o stop de ganho de R$100. Aqui nos valores de stop fixo de loss e stop fixo de ganho, ajusto igual também, o stop fixo de perda de 5 pontos e o stop de ganho de 10 pontos. Não precisa de marcar para fazer só um trade no dia, porque como já tem os valores aqui, na primeira operação ele vai atingir um dos dois valores e já não vai operar mais. Se a gente quiser fazer duas operações, em vez de concentrar na quantidade das operações, é só a gente aumentar a quantidade de contratos. Se eu mudar o robô para 2 contratos, uma operação de perda vai passar a ser R$100 e a operação de ganho vai passar a ser 200. Conforme eu for aumentando a quantidade de contratos, eu aumento meu valor financeiro. Meu objetivo principal é concentrar para poder fazer 5 operações perfeitas ao longo da semana. É lógico que se a gente fizer 5 operações de ganho, é melhor, né? Todo mundo quer ter o máximo de ganho. Mas com esse gerenciamento, Mas com esse gerenciamento, você não precisa de ser perfeito para ser lucrativo. Então, só para a gente exemplificar como que a gente não precisa de ser perfeito para ser lucrativo e para ter uma ideia dos resultados que nós podemos ter, na semana tem 5 dias. Então, seriam 5 operações. Se você for, tiver o pior desempenho possível, um 0/5, tiver 5 operações negativas, o seu resultado vai ser negativo em R$250, que são 5 vezes menos 50. Então, no pior cenário, seu risco semanal é de R$250. Se você tiver 1/4,
que é acertar uma operação e errar 4. Então, com 1/4, o seu resultado negativo vai ser de R$200, né? 4 vezes menos 50, e o positivo é R$100. Então, 200 menos 100, você vai ter um resultado negativo de menos R$100. Isso acertando uma operação, você já reduz R$150 do seu prejuízo. Então, a terceira possibilidade, o 2/3, acertar duas operações e errar 3. Então, as duas operações positivas de R$100 vai dar R$200, e as três operações negativas de R$50 vai dar 150. Então, 200 menos 150, aqui você já fica com um resultado positivo de R$50. Então, ó, se você acertar duas operações na semana dessas 5, o resultado já não fica mais negativo, você já fica positivo na semana. Aí você vai evoluindo e consegue fazer um 3/2. Acertar 3 e errar duas operações. 3 positivos vai dar R$300, duas negativas vai dar menos 100. Então, aqui seu resultado positivo já é de R$200. Vamos supor que você evoluiu um pouquinho mais e conseguiu um 4/1. Acertou 4 na semana e errou só uma. 4 vezes 100, 400, menos uma de 50, 350. E por último, quando você atingir o nível de mestre Tangambote, você conseguir fazer um 5/0, que é acertar 5 operações da semana, 5 vezes 100, você tem um resultado de R$500 positivo na semana. Então, sendo perfeito nas operações, você tem a chance de fazer R$500 por semana. É praticamente o investimento do treinamento em uma semana com um mini contrato. E se você estiver aprendendo e não estiver tendo um bom desempenho, um bom resultado, seu risco máximo é de menos R$250. O que eu aconselho para quem quer levar isso a sério, para quem quer fazer o treinamento e se desenvolver? Inicia no ambiente simulado. Programa o robô, faz seguindo o plano certinho, configura lá em ambiente simulado, faz uma operação por dia e vê qual que vai ser o seu desempenho na semana. Se você sentir que você está conseguindo acertar pelo menos 2 operações na semana, você já está pronto para poder ir para o ambiente real. Quem já tem costume de operar, já sabe como que funciona, começa com um mini contrato e vai fazendo esse gerenciamento até você estar no nível aqui de um 3/2, de um 4/1 pelo menos, para ir aumentando a quantidade de contratos. Esses valores que eu coloquei são para um mini contrato. Você aumentando a quantidade de contrato, você aumenta também esses valores proporcionalmente. Então, aqui, se você tivesse com 2 mini contratos, seu risco máximo seria de R$500 na semana, seu ganho máximo de R$1.000 na semana, e aqui onde está 350 seria o dobro, 700, onde está 200 seria 400, onde está 50 seria 100, e onde está menos 100 seria menos 200. Então, proporcional, se você tiver com 3 contratos, multiplique esses valores por 3, e assim por diante. Então, por isso que eu não valorizo tanto o robô ficar fazendo várias operações no dia, você ficar na frente da tela do computador, tendo um estresse, né? Porque o mercado financeiro, se você ficar muito tempo ali tendo vários tipos de emoções, é estressante. Agora, se você for para frente do computador na parte da manhã, acompanhar a abertura, aguardar o primeiro momento em que o preço está próximo da média para você ligar o robô. Ligou o robô, é só aguardar o resultado da operação. Não precisa de se preocupar com o momento de saída, posicionar stop. É só dar play, ligar o robô e aguardar o resultado. Você teve um resultado negativo, fechou o dia com menos 50, beleza, fecha o computador, não opera mais nesse dia. Se quiser ficar acompanhando o mercado, mas sem a emoção de ter que tomar uma nova decisão, é apenas um dia negativo dentro do nosso gerenciamento semanal. Um dia não vai fazer tanto, não vai ter tanta influência. Só você
aprender com esse erro, né? Ver o que fez de errado para poder ter esse resultado negativo no dia e se preparar para o dia seguinte. Tenho certeza que seguindo as recomendações certinho, em 5 dias de operação, você vai conseguir acertar pelo menos 2 para poder fechar a semana positivo. Isso é questão de tempo. E se a operação desse dia já for positivo, já na primeira operação do dia ali por volta de 10, 10 e meia, já fechou com mais R$ 100, não precisa de pensar assim, agora eu vou fazer mais 100. R$ 100 por dia com um mini contrato é um resultado muito bom de ser alcançado e você pode curtir a parte emocional desse resultado positivo para poder internalizar esse sentimento de vitória, de conseguir fazer o seu capital crescer, né? De conseguir ter o ganho na operação e se preparar para ser perfeito de novo no dia seguinte. Então, o resultado de vários dias positivos, de vários dias com o plano cumprido e a meta batida, é o que vai te dar o sucesso e a consistência no longo prazo. O próximo ponto a ser abordado é em relação às margens de garantia para poder operar o robô. Com essa estratégia, se você seguir as mesmas configurações que eu estou utilizando aqui, com um risco diário de R$ 50, você pode operar um mini contrato com R$ 500 de margem de garantia. Com um mini contrato, o seu risco na semana é de R$ 250. Com R$ 500 em conta, você tem uma margem de segurança para operar 2 semanas, mesmo se você for totalmente negativo nessas 2 semanas. É lógico que utilizando essa margem de R$ 500, se você for negativo mesmo nas 2 semanas, vai zerar o capital. Mas dá para poder operar com essa margem. E se você começar, né, tiver a primeira e a segunda semana positivo, você já consegue talvez até dobrar o seu capital, conseguir um retorno de 100%. Então você consegue iniciar com um capital relativamente baixo e ter um retorno proporcional alto em relação a esse capital. Então a proporção segue a mesma. Se com R$ 500 você opera um mini contrato, com R$ 1.000 você já pode operar 2 mini contratos, com 1.500 3 e assim por diante. Para alterar a quantidade de contratos que você vai utilizar, você só precisa de alterar aqui, ó, gerenciamento de ordens. Vamos supor que eu estou com um mini contrato, vou colocar para 2. Aí você teria que aumentar os critérios de saída diário. Então, se o seu stop estava de 50 com um mini contratos, com 2 mini contratos esse stop vai passar a ser 100 e o stop de ganho que era de 100 vai passar para 200. Você fez a alteração, clique em salvar e vai pedir para você reiniciar o robô. Então aqui, como eu não vou alterar, vou voltar aqui para um mini contrato. Outro ponto que eu quero abordar com vocês é o papel negociado. Nesse robô, eu estou utilizando os valores, a pontuação para o mini dólar e o código do ativo aqui, WDO, um sinal de porcentagem, que atualiza o contrato vigente do dólar. Então, como eu já tenho costume de passar aqui no canal as pontuações, os objetivos do ativo mini dólar, coloquei ele para poder facilitar. No material de configuração vai aparecer dessa forma: o código do índice, o código do dólar e um código de uma ação. Isso é só para exemplificar que o robô pode operar esses 3 ativos, mas na hora de configurar tem que escolher um deles, não pode colocar para operar os 3 ativos ao mesmo tempo. Então você vai escolher um deles. Nesse exemplo nosso aqui, eu escolhi o ativo WDO, que é do dólar. Se eu quiser operar o índice, é só mudar para o IN. E se eu quiser operar Bovespa, que é ações, eu tenho que mudar aqui para Bovespa e colocar o código da ação que eu quero operar aqui. Então, vou voltar aqui para o WDO e deixar marcado aqui BMF. Se você optar por operar o ativo do mini índice, os valores aqui de stop fixo de perda e stop fixo de ganho, que são em pontos, tem que ser alterados também, levando em base a pontuação do mini índice. O dólar nós sabemos que anda de meio e meio ponto e cada meio ponto significa R$ 5 em valor financeiro. Então, com 5 pontos vai ser R$ 50 e com 10 pontos vai ser R$ 100. O mini índice já anda diferente. O mini índice caminha de 5 em 5 pontos e cada 5 pontos tem o valor financeiro de R$ 1. Então, para a gente ter o mesmo stop aqui em valor financeiro para o mini índice, quanto que daria R$ 50
em pontuação. Então, nós fazemos a conta. 50 vezes 5, 250. Então, com 250 pontos no mini índice, eu teria o meu stop de R$50. Então, 250. E para ter o ganho de R$100, seria o dobro, 500. Eu vou deixar uma liçãozinha de casa para vocês, que isso daqui, qualquer um que opera no mercado financeiro, tanto manual quanto com robôs, tem que ter bem claro em sua mente, em seu entendimento, como que os principais ativos se movimentam. Então, tanto o dólar quanto no índice, a cada quantos pontos, que vai ser quantos reais, e como fazer essa conta fácil, né? Como calcular para saber essas pontuações de forma fácil. Então eu uso um cálculo bem simples quando eu quero saber, vamos supor aí 400 pontos, vai dar quanto em valor financeiro por mini contrato? Então eu faço 400 dividido por 5, vai ser R$80. Eu vou deixar essa tarefinha para vocês de fazer uma pesquisa na internet sobre a movimentação dos ativos, mini índice e mini dólar, para ter bem claro essa pontuação e os valores em dinheiro que essa pontuação significa. Então aqui eu vou voltar para meus valores original para o ativo dólar. Espero que tenha dado para entender bem essa parte. Se tiver alguma dúvida, pode me mandar também no privado que eu esclareço essas dúvidas com vocês. Então, pessoal, essa foi a primeira videoaula do nosso treinamento Mestre Tangram Bot. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para você ter acesso ao e-book de apresentação do treinamento, onde eu explico os principais pontos da estratégia e principalmente o que eu vou apresentar nesse material. Eu faço uma apresentação da plataforma SmartBot, uma apresentação da estratégia Tangram Bot, explico a lógica operacional do robô, por que eu utilizo esses indicadores e qual que é a lógica por trás das configurações, como e quando utilizar o robô, um dos temas abordados aqui nessa aula também, mas no material tem a parte didática, os parâmetros da estratégia, que é a parte mais importante, a parte que eu não revelo no vídeo, e o principal que você precisa para configurar esse robô e operar dessa forma, seguindo o nosso treinamento, e uma introdução ao gerenciamento de risco, que também foi abordado aqui hoje e é explicado também nesse material. É importante a parte do potencial. Aqui nós temos o exemplo das operações no ativo mini dólar, com 10 mini contratos. Olha o valor que dá em uma operação. Depois que você tiver segurança para poder operar, já estiver entendendo a lógica operacional por trás do robô, aumentando a quantidade de contratos, você aumenta o seu valor financeiro. Então, nesse ponto aqui, cooperando com 10 mini contratos, o que significa os R$500 de investimento nesse material em vista do retorno potencial que você pode ter? E eu coloco esse material nesse valor que eu estou colocando, não é só questão de ser bonzinho e colocar barato demais, não. A minha intenção é que você adquirindo esse material, fazendo treinamento, aprendendo a operar com esse robô que você precisa de ter um acompanhamento mais próximo, mas também é mais fácil de você sair positivo na semana. Você aumentando o seu capital, você vai precisar de outros robôs para poder operar e outros robôs que você possa deixar ele fazendo as operações por você, mesmo sem precisar de interferir. E quando chegar nesse ponto, eu tenho também outros materiais disponíveis, outros robôs disponíveis para você adquirir comigo também. Então eu estou fazendo, de certa forma, um investimento no investidor, para te ajudar a conseguir um valor financeiro mais expressivo, mesmo com o material que tem um custo baixo, para você voltar a investir com os meus robôs, utilizando também os meus materiais. Então é uma via de mão dupla. Eu estou fazendo um desconto e um investimento em você, para futuramente você continuar investindo comigo, utilizando os meus robôs, utilizando aqui a nossa plataforma. Ao longo da minha jornada, eu fiz investimento em vários cursos, eu disponibilizei capital para testar os métodos operacionais em conta real, eu investi dinheiro
do meu bolso, o dinheiro que eu ganhava trabalhando em outra profissão, eu investi no mercado financeiro para conseguir ter o conhecimento que eu tenho hoje, para poder adquirir conhecimento. Por alto, eu digo que eu desembolsei aí uma média de 15 mil reais, isso mesmo, 15 mil reais, para adquirir o conhecimento que hoje eu compartilho com você por 3% desse valor. É lógico que se eu fosse oferecer esse material para um investidor apenas, eu teria que cobrar próximo do que eu gastei para poder adquirir esse conhecimento. Mas como eu consigo disponibilizar esse material para várias pessoas podem ter acesso ao mesmo treinamento, eu consigo ter o retorno desse investimento que eu fiz na quantidade. Não precisa de uma pessoa só pagar o valor total do investimento que eu fiz. Com várias pessoas adquirindo o material, cada um vai contribuir um pouquinho para ter acesso a esse conhecimento que tem esse valor financeiro para ser adquirido. E hoje você tem acesso a esse treinamento exclusivo. Clicando aqui em comprar agora, você vai ser direcionado para o link. Aqui nós temos o link de aquisição. O treinamento Mestre Tangram Bot está disponível por R$ 499. Você pode adquirir esse valor à vista, pagando uma parcela de R$ 500, ou dividido em até 10 vezes sem juros. Então, até isso eu fiz aí para poder facilitar. Eu tirei os juros dessa operação, né? Eu pago os juros da divisão e você pode pagar em 10 prestações de R$ 49. Então, uma semana com 2/3, que vai dar R$ 50, é praticamente aqui o mínimo de uma operação de uma semana com ganho. Você nem precisa de acertar nem a metade das operações. Acertando menos da metade das operações, em cerca de 40% das operações, você já consegue pagar o valor de prestação dessa estratégia, esses R$ 50. E se você fizer um 5/0, você já paga o curso e o resto que você tiver operando já passa a ser seu lucro. Então a condição para adquirir está praticamente dado, né? Eu quero mesmo que vocês adquiram, comecem a operar, adquiram com consistência dessa forma e veja a sua conta aumentando com você participando, né? E você se tornando um mestre da Tangram Bot. Então é isso, pessoal. A videoaula de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Eu vou deixar o número na descrição desse vídeo que você está assistindo. Quem fizer a aquisição do material e tiver alguma dificuldade para poder baixar o e-book, pode entrar em contato comigo no WhatsApp também e informar os dados da compra, que eu passo o material também pelo WhatsApp. Então é isso, muito obrigado e prosperidade a todos.